no meio e abriu aquele bolinho e os guardas me empurraram para dentro do caminhão, fecharam a porta. Quando fecharam a porta, a mulher estava gritando e a porta fechou. A mulher continuou gritando lá de fora, não parou não. E o público viu, aquele povo que estava lá fora, viu que eu estava indo, porque naquele segundo ali que aconteceu tudo, fecharam a porta e eles falaram, assassino! E voltaram a gritar o que eles estavam gritando antes, e o carro da polícia saiu disparada, e a sirene, e as luzes. E eu sentado dentro daquele furgão, mozinho, estou gritando demais? Posso abaixar a voz? Já acostumado. Mozinho, porque lá em casa, né, pastor? Você sabe que a gente, esposa, a gente tem que respeitar, né? Porque mulher é um bicho manso, né? Com os outros, com a gente elas são bravas. E eu fui naquele furgão e eu lembro de ter pensado assim, gente, tem umas coisas que marcam. Eu pensando naquela mulher, naquela coisa mais louca que aconteceu, e eu pensei assim, coitados, esse povo crente é doido mesmo. Coitados. Eu estava lá algemado no Brasil, tentando me chá, e eu fiquei com pena dos crentes. Você vê que o engano é tão grande, eu fiquei com pena dos crentes. E aí, o que acontece? Está quase, hein, pastor? Cadê o pastor? Ele foi para lá e vamos comer. Mais quieto. Nada não, pastor. Não falei nada não. Pensa. E aí, o que acontece? A gente ri para não chorar, né? Porque a situação é trágica. Eu ali naquele engano, achando que crente era coitado. Aquela pessoa naquela demonstração de coragem, no desespero, tentando lançar uma semente ali de falar assim, olha, nós vamos falar para você que Jesus pode. Jesus pode. Você imagina, meu irmão, que hoje tem alguém falando para você, Jesus pode, minha irmã, e você não quer ouvir. E alguém tentando gritar no meio da multidão, Jesus pode. Voltei, estava ali no convívio, dias depois, o que acontece? Entram dentro da delegacia um montão de crentes, com um violão na mão, eu vi aquele barulhão e começa a tocar, e tudo, já tinha 1 mês, 2 meses que eu estava preso, eu nunca tinha visto aquilo, é a primeira coisa que eu pensei, estão vindo aqui para poder me sondar, para me investigar, porque tem muita gente que ia lá, me tirava da cela, conversava e tudo, para me sondar. E eu pensei, aqueles crentes estão indo para isso. Só que logo eu percebi que eles entravam, e eles falavam com um preso que estava lá na cela, falavam assim, fulano, a sua mãe está preocupada, você tem que tomar jeito. Aí falava com o outro, não, eu levei a carta do seu advogado, sim. E com o outro falava, trouxe aquela Bíblia que você tinha me pedido, então até para um Walkman, eu trouxe, meu irmão, tem uma irmã comprou um Walkman, depois eu vi esse preso vender para poder comprar droga, mas ela levou, o ato de amor dela levou. Tem outros que foram salvos, tem outros que se converteram, mas você vê, aquelas pessoas levando ali as coisas e conhecendo, aí falava assim, você está fazendo jejum? Porque nós combinamos, hein? Toda quarta-feira, ou todo dia que eles tinham combinado, eu estou fazendo jejum de meia-noite, ela falando, e eu lá, pensando, essas pessoas que vieram me investigar, não é bem isso, eles conhecem os presos, já tem algum relacionamento, né? Já tem alguma história com eles. Depois eu vim descobrir que tinha 2 meses que eles não conseguiam fazer a visita para os presos por minha culpa. Por quê? Porque os policiais falavam assim, não, está tendo esse caso aí, muita repercussão na imprensa, então agora não. Na outra semana eles iam de novo, e na outra iam de novo, e não conseguiam entrar. Então, na verdade, eu estava atrapalhando o trabalho dos crentes lá na delegacia, né? O meu desejo disso, mas era o que estava acontecendo. E chegou um casal na beirada, cantaram, eu cantei ali, segura na mão de Deus, nunca tinha cantado essa música. Não conhecia, foi a primeira música que eu ouvi, cristã. Vou te dizer assim, já nessa condição de estar sendo visitado por um crente, foi segura na mão de Deus. E era muito bonito, aquele cara batia aquele violão e tal, uma alegria. E aquele lugar se enchia de uma coisa que eu não sabia explicar o que era. Um amor que ninguém queria aquilo, porque preso com preso não tem amor. Não tem, digamos, aquela amizade, é uma coisa, você suporta a outra pessoa.
né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, o policial pior ainda, ele te oprime porque a situação é constrangedora, porque é horrível, e aquelas pessoas trouxeram um ambiente que eu nunca conhecia, já tinha 2 meses que estava preso, não tinha visto. Chegou um casal na porta da cela e falou comigo: oi, Guilherme, nós queremos falar com você, olha. E eles falaram 2 coisas que me marcaram. Falaram bem rapidamente, porque eles tinham que falar com outros. Falaram assim: olha, o seu pecado não é maior do que o meu e nem maior do que o, né, digamos, o casal, a mulher e o marido, nem maior do que o dele. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, o pastor da nossa igreja costuma usar o exemplo do fio elétrico, né? Fio elétrico. Se o fio elétrico tiver 1 quilômetro de distância, aponta assim, ó, não passa energia. Mas se também tiver 1 milímetro, também não passa energia. Então, tem pessoas que pensam, porque estão assim, a 1 milímetro, está passando energia, não está passando energia, né? E eles falaram isso para mim, eu demorei muito para compreender, porque eu nunca vi o que entraria na minha cabeça no primeiro momento. E eles falaram assim: olha, e tem uma outra coisa que a gente queria te dizer, que é o seguinte: olha, quando você entender o que Deus vai fazer na sua vida, o que é a vida com Deus, você vai ver que o que você tinha não era nada. E eu até não entendi, eu falei assim: como assim, mano? Me explica isso direitinho. Eu não sei, eu acho que eu perdi aqui, minha cabeça estava muito boa. Como é que é mesmo? Eu falei assim: não, porque você era artista, né? Tinha fama, as pessoas dão muito valor para isso. Mas quando você entender o que é você ter Deus na sua vida, você vai ver que o que você tinha não era nada. Eu falei assim: muito obrigado, tá? Mas pensei lá no dedo assim, tá vendo? O crente é doido mesmo. Porque tudo bem orar a Deus, pedir aí, receber uma oração, né, para ser energia, né? Eu pensava assim, várias pessoas, né, que tem aquela energia boa, né? A pessoa que está no mundo pensa muito isso, aquelas crendices, né? Superstições. E eu pensei assim: então você orar, você dar com essas pessoas que te querem bem, é muito bom, pensamentos positivos, mas daí ia falar que um presidiário com Deus está melhor do que um ator famoso, a pessoa que dá destaque no mundo, sem Deus. Tipo assim, você prefere ser quem você é com Deus, ou todos aqueles sonhos que você tem na sua vida realizados sem Deus? Mas eu vou ser um grande empresário sem Deus, e você ser um empregado com Deus, você ser um presidiário, tá? Às vezes se condenado à morte lá nos Estados Unidos, no corredor da morte, porque é isso que é fé. Quando eu fui entender, eu entendi: peraí, na vida não importa nada, não importa se você é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se você tem saúde, se não tem, se é forte, se é fraco. Só interessa uma coisa na vida: quando você morrer, ou você é salvo, ou você não é salvo. Não tem mais nada que importa nessa vida. Não, mas aí eu ganhei a minha menina e ela era muito bonita, e nós casamos e viajamos para o Havaí, beleza. Não, mas aí nós fomos lá e eu tive 10 apartamentos e 43. Tá bom, beleza. Não, mas eu fui missionário, fui lá no exterior, beleza. Não, mas eu fui isso, aquilo e aquilo outro. Nada. Talvez tenha muita gente que vem aqui pensando: Deus vai me ajudar, Deus vai melhorar minha vida, Deus vai melhorar meu casamento, mas só tem uma coisa que importa na sua vida: se você vai ser salvo, se você vai estar na glória com o Pai, se você vai adorar o Pai no final. Só isso. Tem muita gente que agrada nas igrejas. Os irmãos sabem. Acha que Deus é ter dinheiro, Deus é você ir para o céu, sabe? Deus é você ir para a glória, sabe? Os apóstolos estavam lá amarrados, como diz o outro, esperando a morte no dia seguinte, mas eles estavam louvando porque eles sabiam que quando eles morressem, eles iam para a glória. E vocês têm dúvida? Sabe uma coisa engraçada? Lázaro foi ressuscitado, né? Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro depois morreu. Tá bom, mas demorou mais 50, não sei quantos anos Lázaro morreu, porque a Bíblia não fala, por isso que eu não me lembro. Fala, pastor. Mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. Não é verdade? Lázaro morreu. Então,
entender um treco desse. A mulher falando, não, quando você vê que é ter vida com Deus, você vai ver que o que você tinha não era nada. E eu pensei assim, tudo bem, mas essa mulher aí, né? Tudo bem. Passado algum tempo, eu sempre recebendo, aí a visita era semanal, e eu comecei a fazer oração, comecei a jejuar. No começo, os crentes tinham maior paciência, eu falava um monte de baboseira, misturava as crendices do mundo com ser crente, e falava, não, mas também é legal isso. Eles falavam, mas fica tranquilo, o Espírito Santo vai mostrar para você com o tempo, Deus vai te mostrar. Eles eram muito sábios. E eu vi aquele amor, comecei. Mas eu pensava uma coisa na minha cabeça, que era o seguinte, já estou quase acabando. Vou dar uma resumidona agora. Tá, pastor? Pensa. Eu vi o seguinte, que eu não queria falar para ninguém. Eu falei assim, olha, de repente, eu já até sou, eu sou meio crente. Você vai falar, meio crente. Tem pessoal que fala, não, ontem eu me encontrei com um cara na loja, o pai dele deu a ele o nome de Jabes. O pai dele era cristão e ele está afastado. Não, porque eu vi que não sei o que e tal. Falei, meu irmão, mas tem uma marca na sua vida, você não vai conseguir sair disso aí fácil, não. E eu vou te dizer, se você sair, você vai pensar para onde é que você vai. Eu sei. E eu pensava assim, eu vou orar com esse pessoal, eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou falar que eu sou crente. Porque senão a imprensa vai falar que eu estou virando crente para poder me esconder atrás da Bíblia. Que eu estou virando crente para dizer que agora eu sou bonzinho. E eu, sinceramente, já tinha muitos anos trabalhando com mídia, não era bobo, sabe quem pensa em dizer isso? Mas um belo dia, sábado de manhã cedinho, um cara que era um policial, que eu costumo contar a história, como que esse cara era severo e ao mesmo tempo ele era desonesto, ele era um policial corrupto. Tem muitos policiais positivos e bons? Tem, mas esse não era. Esse era um policial corrupto, que se vangloriava de ter quebrado, matado, de ter feito isso, a equipe dele ter feito aquilo, se vangloriava de ter um ferro velho que receitava o carro roubado, e de ter dinheiro e ser rico às custas de coisas honestas. Esse era um assim. E além de tudo, ele tinha uma índole muito ruim. Eu vi ele e um outro espancarem um cara dentro daquela averiguação, que ficaram 3 dentes inteiros desse cara no chão, com raiz e tudo. Que eles desmaiaram, o cara jogaram de boca no chão e aquilo estalou e os dentes ficaram lá. E eles se vangloriavam daquilo que eles faziam. Esse especial tirou meus pais, que eram senhor velhos, né? Meu pai já tinha 70 e tantos anos, minha mãe tinha 60 e tantos anos, da fila e mudou, e meus pais não conseguiram me ver, quer dizer, foi preso no Réveillon, quando eu cheguei em novembro, pouco depois de novembro, que aconteceu a situação que eu vou contar agora. Porque no dia do meu aniversário eles vão deixar meus pais me verem. Só de maldade. Meus pais voltaram chorando meus olhos. Um sábado de manhã, bem cedinho, eu acordo com ele me chamando lá na grade. E a cela era assim, eu deitado assim, ficava quase que na pedra mesmo, cheio de calos. Eu não tinha colchão, não tinha nada. Se eu contar para vocês como que era cadeira mesmo, as que eu conheci naquela época, era um negócio triste. E ele me chamou, eu acordei ali, levantei, sim senhor. Ele falou, tem um pessoal aí para te ver, você recebe? Eu falei, o senhor que sabe. Aí ele abriu a cela, eu saí e fui pensando, quem serão essas pessoas que estão vindo me ver? Deve ser algum juiz, algum promotor, alguém que vem para me trazer mais algum problema, um processo, alguma coisa problemática para a minha vida. E quando eu chego dentro daquela sala de averiguação, tem um policial de farda, essas fardas caco parecendo de Belo Horizonte, mas era de outro lugar, e um outro cara com uma gravata e camisa branca, e os dois partem para cima de mim, esse outro primeiro de bigode, o típico policial, partem para cima de mim, me abraçam e começam a falar, ô Senhor, o Senhor nos honrou, Senhor, o Senhor nos honrou. E eu falei, é crente, né? Falando, o Senhor nos honrou, é crente, eu já ouvi esse papo aí. Só que esses homens tinham CC. Eles me abraçando, pastor. Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa assim, irmão? Quando uma pessoa é muito fiel a Deus, e ela está olhando, ô Senhor! O Senhor nos honrou! E aquele subacão esfregado no terceiro. Pai do Senhor, obrigado. E eu não ligava para o cheiro ruim, não, porque na cadeia tem muito cheiro ruim que você sente. Mas eu não deixei de observar, eu falei, nunca vi um CC tão fedido. Deixei o CC, que era o seguinte, parecia vômito seco. Sabe quando fica um vômito no canto assim? Era ardido, sabe quando você dá aquela narada, você chega a doer que deu no nariz? CCzão
namorando quase um ano, pastor. Você vê que tem gente que a cabeça dura mesmo. E eu pensei comigo, são pessoas humildes, né? Tal. Que engano, né? Crente é a pessoa que mais quer estudar, que mais quer melhorar na vida, que mais quer alcançar. E eu tinha essa visão, que é a visão que o mundo coloca na cabeça, porque eles querem entender o que o mundo tem. Beleza. Vocês vão entender esse CC, tá? Vocês vão entender que eu não estou contando isso aqui à toa, não. Parece que é só para fazer rir, mas vocês vão entender. Tá? Aí, beleza. Aquele policial mauzão que estava lá do lado, a gente lá, eles lá, o Senhor nos honrou, eles me abraçando e chorando, os dois ali emocionados. Esse policial, ele, bom, aí a gente parou aquele abraço, né, porque aquele policial mauzão que estava lá, falou, bom, eu vou lá para fora, vou deixar vocês aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Vou dar um tempo aí, daqui a pouco eu volto. E esse policial dizia, ô colega, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, muito obrigado. E ele foi saindo. Quando ele chegou na porta da saída daquele quarto, ele virou pro policial esse de farda e falou assim, eu esqueci de perguntar ao senhor, o senhor está armado não, né? E ele falou, estou sim, senhor. Aí ele, nossa, mas você tinha que ter me falado lá fora. Aqui dentro não pode entrar armado. Porque eles tomam a delegacia toda com a arma dentro, sai de dentro para fora, tomando a delegacia por trás, né? Estava a polícia vigiando a rua, de repente quando olha para trás, os presos estão tomando a delegacia. Então ninguém entra armado na delegacia, dentro da carceragem. Ele falou, então você tem que me dar a arma. E esse homem pega a bolsa com o zíper, ele abre, enfia a mão para tirar a arma. E esse cara, regalando o olho e olhando, e pensando naquele momento, e eu cheguei até a ficar com medo. Eu falei assim, será que esse cara está me abraçando? Vai tomar a delegacia, vai acabar com tudo aqui. Eu falei, meu Deus, eu nem creio, mas assim, fiquei tranquilo e vendo a atitude do policial. E esse homem enfia a mão dentro da bolsa e fala assim, está aqui minha arma. Não existe arma mais poderosa do que essa, viu, colega? Aí ele chamava o outro de colega, porque a polícia se trata assim, colega. E o policial mauzão olhou aquele negócio da Bíblia e falou, tá, então tá, eu vou lá fora, não entendeu nada e foi lá fora. E esse homem senta comigo e começa a me contar e diz assim, Guilherme, vou te contar, eu não sei quanto tempo a gente tem, vou te contar o que eu vim fazer aqui. Eu sou um homem de oração de uma igreja pentecostal lá perto de Curitiba, no Paraná. Sabe, né? Sou um homem de oração e eu falei, sei, não sabia o que era. Eu falei, deve ser um homem que ora muito, né? Um homem de oração. E essa é uma igreja pentecostal, você sabe como é que é, né? Eu falei, sei, mas não sabia o que era pentecostal. Demorei muito para saber o que era isso. Por causa do dia de Pentecostes, daquelas, né? Aquelas sinais de Deus, quer dizer, enfim, demorou muito para poder entender esse negócio. Mas eu fui só concordando com o homem. E ele falando comigo, pois é, um major aqui da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, e a última coisa que eu vou contar, tá? Eu tinha mais duas coisas que eu contar, mas eu já estou só avisando que posso saber. Aí o que acontece? Ele falando, um major da Polícia Militar, a mãe dele ia fazer uma cirurgia muito grave, e ele, conhecendo a gente lá, esse major é cristão, ele ligou e pediu que a igreja enviasse uma pessoa para poder estar aqui orando com a mãe dele nesse momento de oração. Eu falei, olha, né? Porque a igreja tinha eleito aquele homem para ele ir lá orar. Quer dizer, imagina, se pediu aqui, mande uma pessoa para orar com uma adoentada, uma pessoa que está no CTI, sei lá no norte. Vocês vão escolher uma pessoa que, né? Eu pensei isso comigo, mas qual que é? Ele falou, pois é. E aí, antes de eu sair para vir aqui para o Rio de Janeiro, eles me escolheram, eu pedi lá a licença, eu tinha uns dias lá, tem muitos anos que eu sou policial, e eles me falaram, eles me mandaram para cá, mas uma irmã profetiza, você sabe o que é, né? Eu sei, mas não sabia. Ela falou assim, uma irmã profetiza, ela virou para mim e falou assim, irmão, Deus vai mandar você lá e Deus vai te honrar. Viu, ele? Amém, irmão? Mas eu quero te dizer que essa ida sua ao Rio de Janeiro, na verdade, é uma estratégia. Porque Deus tem outra coisa para você fazer lá dentro. Ele vai te honrar isso que você tem que fazer, mas Deus tem outra coisa para você fazer. Ele falou, pois não, irmão, me fala o que é. Ela falou assim, o Espírito Santo falou que vai te revelar lá no Rio de Janeiro, então você esteja atento. Ele falou, tá bem, irmão. E levaram esse homem até o aeroporto, com um carro da igreja, alguém levou no aeroporto de Curitiba, ele pegou um avião, um carro oficial lá da polícia, o carro do major, que servia o major, esperava ele no aeroporto. E ele foi para o apartamento
falava: nunca, meu irmão, entrei num apartamento chique igual aquele. E ele entrou lá, porque o Major é um carro muito bem remunerado. E ele talvez também tivesse história da família, etc. Enfim, eu sei como era rico. E ele chegou lá e ele dizendo: fui lá, me levaram e tal. E ali, esse homem começou a me levar nas igrejas, conhecia a mãe dele, ela foi, fez a cirurgia, eu estive orando com ela, trouxe a fé, a coragem daquela mulher, ela passou por aquele momento. E esse homem me levava em várias igrejas, e nessas igrejas, irmão, acontecia coisas maravilhosas. Pessoas se convertiam, cura, porque o homem era do repreté. Vocês estão entendendo, né? O homem era, como diz o chumbo no nosso meio, no capeta. E as coisas aconteciam nas igrejas. E ele me contando. Quando eu passo pela Barra da Tijuca, ele ficou vários dias no Rio de Janeiro. O Major vira para mim e fala assim: é aqui nessa igreja que está o Guilherme de Pádua. E ele falou que sentiu uma coisa dentro dele. Ele falou assim: eu tenho que ir lá falar de Deus para esse rapaz. Eu tinha 23 anos de idade na época. E só que ele foi sem graça. Ele não falou com o Major, ficou com vergonha e ele continuou, ele não sabia se falar. Depois, aquilo incomodou ele mais um tempo, depois acabou. Passada aquela viagem dele, ele foi para o Paraná de novo. Chegando no Paraná, ele foi contar as bênçãos. Fizeram um culto assim como esse aqui, igreja lotada. Todos os irmãos querendo saber o que tinha acontecido no Rio de Janeiro. E esse homem veio contar as bênçãos. E ele te fala assim: meu irmão, eu só contei vitória. Eu só contei as bênçãos que Deus tinha feito lá no Rio de Janeiro. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. Beleza, estava tudo certo. Só que durante a semana, aquela irmã encontra comigo e fala assim: meu irmão, Deus te mostrou o que você tinha que fazer e você não fez. E ele só tinha contado bênção. Qualquer uma daquelas bênçãos que ele tinha contado podia ter sido aquela que o Espírito Santo tinha mostrado para ele. Mas a irmã falou assim: meu irmão, você não fez. O Espírito Santo falou para mim que você não fez. Está claro que você não fez. E ele falou: minha irmã, então testificou que tem uma coisa que eu realmente não fiz. E ela falou assim: pois então Deus manda te dizer o seguinte: da primeira vez você foi do jeito humano, vieram aqui te buscar com toda a conta, te colocaram no carro, você foi, pegou o avião, desceu lá, ficou. Mas agora Deus falou que vai te levar do jeito dele. Você vai pegar seu documento, você não vai botar dinheiro no bolso, não. Você vai ir para a estrada e vai pedir carona, mais de 1.000 quilômetros de distância. Você vai pedir carona e você não vai pedir comida. Se eu te oferecer, você não vai levar nenhum real no bolso, meu irmão. Você não vai levar nenhum real para você dar um telefonema. Se te oferecerem comida, você pode aceitar. Se não te oferecerem, você não vai pedir. E mais, se te oferecerem dinheiro, você não vai aceitar. E dizer que ele ali naquele momento, ele viu a seriedade daquilo, falou com aquela irmã e falou assim: eu vou fazer isso. Juntou com aquele outro, camisa branca e gravata, magrinho, que devia ser o companheiro de oração dele, que falou: eu vou com você, meu irmão. E os dois, como as pessoas que andaram no tempo de Jesus, de dois em dois, esses homens saíram daquela cidade, numa segunda ou numa terça-feira, e chegaram lá no sábado, com a mesma roupa do corpo. Não sei quanto de fome que eles passaram, não sei se eles pregaram, para quantas pessoas eles pregaram a palavra de Deus no caminho, quantas coisas, se eles pegaram frio. O homem foi de farda, porque Deus não falou. Ele deve ter pensado: estava mais fácil pegar carona com farda. Deus não falou que eu não podia usar farda. E ele botou a farda dele, foi de farda. E eles chegaram ali e tinham alguns minutos. Ele falou: meu irmão, tem 20, 30 minutos que a gente parou aqui na porta, o último carona, o caminhoneiro deixou a gente aqui na porta da delegacia. Nós íamos perguntando para esse senhor aí, que foi muito gentil com a gente. Eu pensei: meu Deus, esse homem é uma peste. E o homem falou: pois não, vou lá, vou levar o senhor para ver. E ele estava ali chegando daquela viagem. E ele virou para mim e falou assim: meu irmão, Deus no caminho me revelou que você já sabe que amor só tem com Ele. Que amor você só vai encontrar com Deus, verdadeiras coisas, verdadeiros valores, tudo você só vai encontrar com Deus. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu lembro que na cadeira tinha um retrato, digamos assim, uma paisagem que a gente pintou lá, o lugar que mais preso apanhava, quando chegava o leva, apanhava, a gente pintou Jesus atravessando o barco. Lembra da situação lá, que ele foi ao encontro dos apóstolos no barco? Nós pintamos essa cena, ele assim, os pés, gigante, era 10 metros, até meio elogio para essas pinturas lá que, enfim,
os espancamentos diminuíram. Porque aquela figura de Jesus atravessando o mar constrangia o espancamento. Todo mundo sabe que Jesus é Jesus. Todo mundo sabe que só existe um Deus, que só existe um amor, que só existe uma salvação. Mas a gente fica nesse vai e não vai. E ele falou assim: olha, Deus me revelou que você já viu isso. Mas Deus, ele não aceita os mortos, ele vomita os mortos. Então é hora de você decidir. E eu tenho uma palavra para você. Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu lembrei da vergonha que eu tinha de falar de igreja, de pensar, minha família vai falar, hoje minha família liga para mim para me pedir para orar. Entende? Eu achava assim, mas minha família vai me achar ridículo. Minha família liga para mim, minha família justifica muitas coisas. Não, mas é porque eu falo, não, tranquilo. Deus faz a obra com cada um. Está fazendo comigo. E vou te falar, aqui é difícil. E aí, ele fala assim comigo: eu vim aqui, meu irmão, eu entendi, porque eu não sabia para que eu estava vindo. Eu vim aqui porque eu quero saber o seguinte: você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Deus está te perguntando agora, você aceita ou não aceita? E eu falei assim, meu Deus do céu, não, vou te falar, porque eu era tão cabeçudo, eu falei assim, como que fala não para aqueles caras? Não, né? Deus falou assim, ó, meu filho, toma vergonha dessa cara, seu sem vergonha, vai aceitar Jesus. E eu falei assim, meu irmão, não quero nem saber, eu sei que a imprensa vai criticar, mas eu aceito. Você fala aí o que eu tenho que fazer. E ali eles oraram comigo. E eu ali fiz uma série de palavras, né? A palavra tem poder. Ele até falava assim comigo: olha, o diabo imita. Sabe essas coisas que você ouve, essas palavras mágicas que o diabo fala? Deus, quando ele falou haja luz, e quantas outras profecias e atos proféticos, essa coisa de palavra tem poder, isso é coisa de crente. Essa coisa de ato profético, de sobrenatural, isso é coisa de crente. O diabo imita. Ele fala que é dele, mas é do crente, é do cristão. Né? Que faz pegar fogo no molhado. Né? E ele explicando, falando assim: agora, meu irmão, vai ser um divisor de águas. Você vai ver que depois disso aqui, tenho até aqui. Vai parecer que está tudo igual. Vai parecer que está tudo igual. Mas você vai ver que não está igual. Que as coisas vão começar a acontecer. E aí eu olhei com ele. Muitas coisas depois disso aconteceram. Vocês não têm noção. É porque realmente o tempo, já passei 15 minutos que o pastor tinha me dado. Mas assim, livramentos, eu vi crente falar assim: olha, hoje Deus vai fazer isso, hoje. E acontecer, eu falei assim: meu Deus. Eu falei, essa crente é corajoso demais, esse crente são corajosos demais. Como é que ele tem essa ousadia de falar hoje e depois do hoje acontecer? Entende? De tomar posse, de ver esse poder que Deus coloca sobre nós, das pessoas começarem a vir, você vê os livramentos, as coisas acontecerem. E não é porque você é o mais rico, nem mais isso, nem mais aquilo, não. É porque você é um galho ligado na videira. É porque você é um ramo. É porque você começa a exalar uma coisa que é diferente. E livramentos ao ponto de que ninguém, pra vocês terem uma ideia, fez um cálculo lá e por causa de uma diferença de 5 dias eu consegui ser solto. Ninguém falava que ia ser solto. Depois fui entrar com a minha induto aqui, que é o perdão. 7 juízes, 6 votaram a favor e 1 votou contra. 7 conselheiros, 6 votaram a favor e 1 votou contra. Quem vocês acham que o juiz acatou? O 1 contra mim. E não me deu o perdão. Só que Deus, em uma semana, reverteu e eu tive através de uma coisa chamada computação e zerou minha pena do mesmo jeito. E eles ficaram todos com cara de bobão. Entende? Todos não, porque aqueles 6 devem ter ficado indignados. Olha, nosso voto não vale nada, né? Tem 1 votou contra, o juiz vai
comigo assim: não tem imprensa, não tem poder, não tem juiz, não tem polícia, não tem nada, nem dinheiro, nem política, nem nada. Com Deus ninguém pode. Entende? Crente passa luta, passa, mas tem um propósito. Tem um propósito. Eu lembro que nos últimos 2 anos eu passei uma luta, e depois eu cheguei no final dessa luta, que foi até um ressentimento que eu tinha com um irmão, que tinha me humilhado, sabe, na frente de outras pessoas, assim. Eu fiquei com rancor, e eu fiquei 2 anos perguntando a Deus: Deus, o que eu não estou conseguindo perdoar fácil? Que crente que eu sou, Deus? Eu sou fraco, eu não estou conseguindo perdoar. No final desses 2 anos eu falei assim: gente, foi a melhor experiência que eu passei na minha vida. Eu estava precisando dessa peneirada na minha vida cristã, no meu sentimento. E Deus faz isso. Normalmente eu chamo minha esposa, se o pastor, cadê o pastor? Eu queria te agradecer. A minha esposa sempre fala uma palavrinha, mas hoje, né, amor, porque eu comi o tempo todo. Então tá, o pastor que manda, né, o anjo da igreja, o anjo mandou, a gente obedece. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Desculpa mais uma vez, o trânsito de Belo Horizonte está ficando parecido das grandes cidades, né? Muito trânsito. E queria agradecer de todo o coração pela honra de eu poder, sabe, gente, quando a gente fala de Deus, a gente se sente até importante. Porque você imagina você ter a chance de falar de Deus com o seu vizinho, na igreja que você é pai, e aí a pessoa começar a prestar atenção, e você vai falar mais alto ainda e começa a falar de Deus. Olha que maravilha, né? A gente fica até achando assim: nossa, Deus, eu acho que eu sou bem importante para Deus, porque Ele quer que eu fale dele. Para nós é uma honra muito grande, tá? Eu falo isso aqui para agradar vocês, não? Eu me sinto muito honrado, assim, uma pessoa assim, sortuda, de dizer assim: puxa vida, uma pessoa abençoada. Ó, você vai lá e você vai falar de Deus, né? É uma maravilha. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe.